A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, povo de Deus. Aleluia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando sobre a tua vida, sobre a tua casa nesse dia. Aleluia, nesse feriado. Que Jesus esteja abençoando o teu dia, a tua casa, a tua família. Aleluia, que Ele esteja abençoando tudo quanto você colocar as tuas mãos. Que Ele esteja com as mãos dele estendidas sobre as suas. Em nome de Jesus, aleluia, esse dia maravilhoso que Jesus, separou para nos dar mais um dia de vida, mais um dia para fazer a obra na nossa vida, mais um dia para que nós venhamos a cada dia nos aproximar dele, buscar ele cada dia mais e mais em espírito e em verdade, aleluia, porque Jesus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fora dele não há caminho. Fora dele, meu querido, minha querida, não há salvação para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Então entenda isso, coloca isso no teu coração. Aleluia. Que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fora dele não há salvação eterna para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Que Jesus nesse dia, Ele venha alcançar a tua casa, a tua família, a tua parentela. Que Ele venha alcançar os teus de perto, de longe. Que por amor a você, Ele venha ser misericordioso com os teus. E venha alcançar cada um dos teus para a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Eu estava aqui meditando ali no monte, orando aqui no monte, pedindo a Deus uma palavra. Quando eu abri a palavra de Deus, caiu lá no livro de Jonas, uma palavra a qual eu quero deixar para a tua meditação nesse dia. Aleluia. No livro de Jonas, capítulo 2, quero ler com você alguns versículos. E o primeiro versículo que eu quero ler para você é no capítulo 2, que diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Aleluia. Agora vamos lá, o livro de Jonas, vamos continuar lá no capítulo 3, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou até ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, da sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal
que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Aleluia. Aí vamos um pouquinho no 4, que diz assim, né? A revolta de Jonas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, a qual subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da abobeira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, a qual feriu a abobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da abobeira? E ele disse: Faço bem que me volte até a morte, que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da abobeira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Aleluia! Que palavra, hein? Aqui Deus, ele nos ensina uma lição tão linda, uma lição tão tremenda, porque o Espírito Santo de Deus, ele sabe aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos. E nesse dia, querido, eu quero falar para você, fazer uma pergunta para você se perguntar a si próprio dentro de você. O que você tem feito com o teu chamado? Como você tem exercido o teu chamado? Você tem exercido o teu chamado dentro da vontade do Senhor ou dentro da tua vontade? Você tem exercido no teu chamado o querer do Senhor ou o seu querer? Aleluia, porque Jonas era um homem escolhido por Deus, era um homem separado por Deus. E quando Deus, ele separa Jonas ali para uma missão, muitos já conhecem a história de Jonas. Aleluia, Deus manda ele para Nínive. Ele entra num barco para Tarsis, porque ele não queria ir para Nínive. Porque quem bem conhece a história de Nínive, sabia que Jonas, ali naquela cidade de Nínive, ele tinha perdido os pais dele, e ele, aquilo ali, querendo ou não, como um ser humano, ele ainda guardava aquilo dentro do coração dele. Por isso ele fugia para não ir para Nínive. Ele não queria pôr os pés dele ali em Nínive. Ainda que Deus estava mandando, ainda que Deus estava ordenando, ele não queria ir, porque ele tinha o porquê dele, o porém dele para não ir. Mas independente do porquê, do porém, que às vezes nós temos e às vezes nós queremos exercer, é a vontade do Senhor que prevalece. Porque quando Deus ordena, vai, a gente tem que ir. Quando Deus fala, vai ali, prega a minha palavra, é ali que Deus quer que nós pregamos, não é aonde que nós queremos pregar. Aleluia, porque muitas vezes, meu querido, entenda uma coisa. Às vezes onde você quer pregar,
não é onde Deus tem obra para operar e fazer. Mas onde Deus quer te mandar, é ali que Ele tem a obra para operar e a obra para ser feita. Aleluia. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Muitas vezes as pessoas querem levar, quer fazer da forma deles e da maneira deles. Não busca a direção do Senhor, não busca a confirmação do Senhor. Aleluia. E Deus já tinha falado com Jonas que era para ele ir para Nínive e pregar contra aquela cidade. Aleluia, porque a maldade daquele povo já tinha cheirado mal diante das narinas do Senhor. E Deus iria destruir aquela cidade, mas Deus queria dar para aquele povo uma oportunidade de se arrepender. Porque Deus, Ele conhecia o coração daquele povo. Ele sabia que quando a palavra fosse pregada ali, da forma que teria que ser pregada, que se aquele povo não se arrependesse, não mudasse a conduta deles, não saísse da vida que eles estavam vivendo, aquela cidade seria destruída em 40 dias. Aleluia. Mas Jonas insistiu em ir para Tarso. E quando Jonas insistiu em ir para Tarso, ele quase fez aquele povo daquele navio perecer, porque veio uma tempestade e aquele navio estava a ponto de naufragar, mas não iria naufragar, porque Deus estava ali. Deus apenas queria ver a atitude de Jonas, aleluia, se ele ia continuar escondendo ou se ele ia se revelar ali diante do povo que aquela tempestade estava acontecendo por causa dele, porque ele tinha desobedecido a ordem do Senhor. E como aquele povo viu que Jonas estava tão quietinho, aquela tempestade ali balançando aquele barco, aquele povo já tinha jogado tudo para fora daquele barco. Quando aquele povo olhou para Jonas, viu algo estranho e falou assim: como assim? Nós aqui desesperados e ele ali tão calmo, tão tranquilo. Foi aonde que aqueles homens foram diante de Jonas. E Jonas foi e falou com eles, relatou para eles que aquela tempestade toda estava acontecendo por causa dele. E falou com ele: me lança ao mar que vai acabar tudo. E ali eles pegaram Jonas e lançaram ao mar. E quando eles lançaram Jonas ao mar, Deus preparou um grande peixe para ali, pegar Jonas. Aleluia. E quando Jonas está lá no peixe, dentro do peixe, ele clama ao Senhor, porque ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus. E ele clamou ao Senhor, como ele disse aqui, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu do ventre do inferno, gritei e tu ouviste a minha voz. No desespero ali, Jonas clamou a Deus, porque ele sabia que o único que podia tirar ele de dentro daquele peixe era Deus. E quando ele clamou ao Senhor, o Senhor, ele foi e preparou ali tudo e lançou Jonas lá em Nínive, porque era em Nínive que era para Jonas estar, não em Tarsis. E quando Jonas chegou a Nínive, Deus falou: começa a clamar contra essa cidade, começa a falar aqui tudo aquilo que eu já falei contigo. E Jonas começou a clamar naquela cidade, falou que se aquele povo não se convertesse dos seus maus caminhos, Deus iria destruir aquele lugar em 40 dias. E houve ali arrependimento sincero daquele povo. Aquele povo se arrependeu todo, até o rei se arrependeu e se vestiram de panos de saco. E ficou ali o rei sentado na cinza e aquele povo ficou sem comer e sem beber, até os animais, querido. E houve arrependimento e a misericórdia de Deus veio e poupou a vida daquele povo e a vida daqueles animais, e toda aquela cidade não foi destruída porque houve arrependimento. Mas quando o arrependimento sincero vem, Deus, ele muda a ação dele. Às vezes Deus estava até querendo fazer contra a tua vida, mas quando você se arrepende, Deus, ele muda por causa de você, quando há arrependimento sincero. Mas Jonas não gostou, porque Deus voltou atrás com a ação dele e poupou a vida daquele povo. E Deus falou com Jonas: você teve misericórdia da bobeira, porque eu não vou ter misericórdia desse povo, querido. Muitas vezes nós não entendemos o agir, o mover de Deus, mas Ele tem a forma dele trabalhar. Então creia no poder de Deus, creia no agir dele, porque é Ele que vai fazer no tempo dele, no jeito dele, não é no meu jeito e nem no seu. Então prega a palavra de Deus
da forma que Ele te chamou para pregar. Exerce o seu ministério da forma que Ele te chamou para exercer. Aleluia. Não faça a tua vontade no seu ministério, mas faça a vontade de Deus no seu ministério. Porque quando você fazer a vontade de Deus no seu ministério, Ele vai progredir, Ele vai crescer e Deus vai honrar e vai com excelência derramar a dupla honra dele sobre a tua vida. Fica essa palavra no teu coração nesse dia. Aleluia. Não sei que hora, que momento que você vai ouvir, mas eu creio que o Espírito Santo, ele vai falar no teu coração. Aleluia. Porque quem está conduzindo o teu ministério no dia de hoje, querido, é você ou é Deus? Aleluia. Quem conduz o teu chamado é você ou é Deus? Fica essa palavra no teu coração, seja a boca de Deus, seja canal de bênçãos na vida de alguém nesse dia e compartilhe a palavra do Senhor. Amém, povo de Deus? Compartilhe com aquele que precisa e necessita dessa palavra, porque o Senhor vai alcançar mais almas através da minha vida e da sua vida, para a glória e honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, povo de Deus?